Oi gente, tudo bom? Henrique Freire aqui, psicólogo clínico. E hoje eu vim dar algumas dicas para vocês melhorarem um pouco o sono de vocês. Talvez algumas pessoas estejam tendo dificuldades para dormir desde antes da quarentena e agora mais ainda com o aumento de ansiedade, né? E primeiro, antes dessas dicas, deixa eu explicar por que o sono é tão importante, tá? Então, para que a gente dorme? Por que o sono é tão importante para nós seres vivos, vamos falar assim, principalmente seres humanos, né? Porque é durante o sono que a gente consegue repor nossas energias. Parece básico, né? Mas nossas energias, na verdade, são hormônios. E é durante o sono que nós conseguimos renovar esses hormônios, descansar tanto a questão física quanto mental, né? É durante o sono também que a gente consolida memórias. Então, tudo que a gente viveu durante o dia, a gente deixa consolidado na nossa memória a partir do sono. Então, nada de você, por exemplo, muita gente faz isso, estudar bastante ou estudar até a noite inteira e ter um péssimo sono, ter uma péssima noite de sono. Isso foi por água abaixo. Você acabou desperdiçando tanto seu tempo quanto seu esforço, porque o seu nível de aprendizado, se você não tiver um sono qualitativo daquele dia que você passou estudando, não vai ser qualitativo para ti, não vai ser bom, ok? Então vamos evitar isso. Então o sono é muito importante, principalmente por isso, de uma forma bem geral, né? Não vamos estender muito nesse tópico. E passando adiante, vocês precisam entender também algumas questões sobre o sono. Muita gente pergunta quanto tempo é que eu preciso dormir. E assim, no senso comum, né, a gente ouve muito dizer que a gente tem que dormir aproximadamente 8 horas por noite. Isso não está errado, mas também não é uma regra certa para todos. Por quê? Porque existem, em geral, 3 tipos de dormidores, ok? Os pequenos, os médios e os grandes dormidores. E aí, o que é que são essas divisões? Os pequenos dormidores são aqueles que necessitam de mais ou menos 5 ou 6 horas de sono para se sentir com energia renovada, né? Totalmente descansados. Os médios dormidores são aqueles que precisam entre 7 e 8 horas e os grandes dormidores entre 9 e 10 horas. Aí, o que é que determina isso? Vários fatores. Fatores tanto genéticos quanto fatores culturais também, né? E fatores comportamentais do tipo de vida que ele levou até esse presente momento, né? Se ele foi acostumado desde cedo assim ou não, se isso mudou na vida dele. Enfim, então existem esses 3 tipos de dormidores. Então, cada um deles vai precisar de mais ou menos um tempo específico para facilitar esse sono mais qualitativo. O que não significa que esse sono será de fato qualitativo, porque o que interessa não é exatamente apenas o tempo dormido, mas sim como esse sono está ocorrendo, tá? Então, pode ser que uma pessoa durma por 8 horas, mas acorde totalmente esgotado, totalmente como se não tivesse descansado. E você pode ter uma outra pessoa que dorme por 5 horas ou 6 e acorda renovado realmente como se fosse uma outra vida para ser vivida no dia seguinte, né? Isso ocorre por conta da forma como se dorme, do tipo de sono que você está tendo, ok? E aí, para a gente entender um pouco esse tipo de sono, vamos entender primeiro como é que o sono funciona, como é que são as fases do sono, tá? Quando a gente está acordado, a gente chama isso de fase de vigília, né? Estamos vigilantes, estamos acordados. E aí existem 2 grandes fases que a gente fala do sono. São elas as fases não REM e a fase do sono REM. E o que é esse REM, né? O REM é uma sigla que vem do inglês Rapid Eye Movement, que significa movimentos oculares rápidos. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, primeiro, a gente tem que entender o que é o sono não REM, que é a maior parte do nosso sono, tá? Esse sono não REM, ele é subdividido em 3 estágios, N1, N2 e N3. O estágio N1 é aquele estágio de entrada no sono, ou seja, quando você está em estado de transe, a gente chama, por exemplo. É aquele momento inicial que você está pegando no sono, mas ainda está acordando. É normalmente nessa fase, nesse estágio, que você sente aqueles espasmos musculares e acorda até meio assustado, né, do nada. Até pensando, será que alguém viu que eu dei esse espasmo? E o que são esses espasmos? Esses espasmos nada mais são, nessa fase inicial do sono, do que o cérebro mandando atividade elétrica, né, para o teu corpo, para saber se ele está pronto para adormecer. Porque a gente só pode, de fato, adormecer de um modo, né, num sono profundo, se o nosso corpo estiver com os músculos atônitos, parados. Senão a gente vai correr muito risco, né? Que é o que ocorre muitas vezes em pessoas que têm sonambulismo, né? Elas começam a andar, falar e etc. Então essa é a fase N1, a fase inicial, que dura mais ou menos uns 5 minutinhos, pouco mais do que isso no máximo.
Logo após essa fase N1 vem a fase N2. Né? Essa N2 é quando você já está com a sua atividade muscular reduzida, né? Não parada, ela está começando a reduzir mais agora. E aí você começa a ter um acesso a ondas mais lentas. Deixa eu explicar, inclusive, isso que eu não falei antes. O nosso sono, né, o cérebro é regulado por ondas elétricas. Eu não vou explicar quais são elas, mas você tem que entender que elas são divididas em frequências, tá? Frequências altas e baixas, rápidas e lentas. Então, nessa N2, começa a ter uma lentificação dessas ondas. E aí, essa fase N2 dura mais ou menos uns 15 minutos, que é quando o teu corpo já está dizendo assim, olha, está pronto para entrar no sono profundo. E aí, depois da N2, chega a N3. A N3 é justamente a fase que a gente chama de sono profundo, que é onde o seu corpo já está com quase toda a atividade muscular reduzida e as tuas ondas estão cada vez mais lentas. Então, essa fase, ela se inicia durante 5 minutos, depois ela entra em 40 minutos, mais ou menos, de sono profundo. E após esses 40 minutos, ela retorna para o início dessa mesma fase dela, por mais 5 minutinhos, e depois para aquela N2 anterior por mais 15 minutos. É como se fosse uma variação de ciclo que vai subindo e desce um pouquinho. Então, N1, N2, N3, N3, N2, e aí logo após essa N2, a gente vai entrar finalmente no sono REM. Tá? O que é esse sono REM? Né? Na verdade, ele é o que nos interessa. É este sono que nós precisamos buscar ao dormir. Né? Como eu já falei no início, REM vem de Rapid Eye Movements, movimentos oculares rápidos. Né? E por que esse nome? Porque é nesta fase do sono em que você está com total atonia muscular, ou seja, você está imóvel, quase que petrificado, vamos falar assim. Né? Mas também é nesta fase em que há maior atividade cerebral, assemelhando-se inclusive a uma atividade cerebral de quem está em estado de vigília, ou seja, acordado. Poxa, Henrique, mas o sono não é para a gente descansar? Mas o descanso do corpo ou do cérebro não se dá necessariamente pela ausência de atividade cerebral. Até porque a atividade cerebral ela é muito importante para nos manter vivos. E aí, durante esse momento do sono REM, os nossos olhos, né, eles ficam mexendo bem rapidamente por debaixo da pálpebra. Se você quiser fazer a prova, tenta ver alguém, sei lá, se você tem um namorado ou namorada, tenta ver alguém dormindo do teu lado, enquanto estiver num sono muito profundo, você vai ver que os olhos delas vão se movimentar, ok? E aí, por que esse sono é tão importante? É porque é justamente nesse sono em que a gente consolida as memórias e novos aprendizados. É justamente neste sono REM, nesta fase, em que nossos hormônios são mais liberados e renovados para nos deixar preparados para o próximo dia, ok? E é normalmente nesses sonos também em que nós temos a maior parte dos nossos sonhos, principalmente aqueles de conteúdo emocionalmente fortes. Né? E é muito comum, por exemplo, quando alguém acorda durante esse momento do sono, durante a fase REM, as pessoas relatarem sonhos vívidos. Né? Então, a sensação de sonho vívido não se deve ao sonho em si, mas sim ao momento do sono que você acorda. Isso é interessante. Né? Então, é nesse momento que você acorda e diz, poxa, mas eu senti aquilo na minha pele. Nossa, não, mas estava tão real, eu pensei que fosse uma realidade. Enfim, e aí, só para vocês entenderem, esse sono, essas fases todas, elas ocorrem em ciclos. Então, a gente tem normalmente entre 4 e 6 ciclos de sono por noite. E cada ciclo compreende justamente essa variação de N1, N2, N3, N3, N2, sono REM. Okay? Então, a gente tem, em média, a cada 90 minutos nós temos um acesso ao sono REM. Então, nós temos de 4 a 6 ciclos por noite, o que significa que nós temos, em geral, de 4 a 6 momentos de sono REM no nosso sono durante a noite, né? Nossa atividade de dormir, tá bom? E aí, essa atividade do sono REM, ela vai mudando de acordo com o ciclo que ela está. Tipo, no primeiro sono, ela pode durar 15 minutos, 20 minutos. No último ciclo do sono, ou seja, já perto de você encerrar seu sono, ela pode durar 40 minutos, 50 minutos. Depende muito de pessoa para pessoa, né? E isso só uma polissonografia, que é um estudo do sono, vai dizer, tá? E aí, esse vídeo já está gigante, mas deixa eu falar um pouco sobre a questão de como melhorar teu sono, né? Já expliquei como é que o sono ocorre, como é que são as fases, porque ele é importante. Então vamos lá. Estou com dificuldade para dormir ou quero retornar a um estado em que eu possa ter um sono mais qualitativo. Como é que eu faço? A gente vai fazer o que a gente chama de higiene do sono, tá? E o que é a higiene do sono? Bom, basicamente são cuidados que você vai ter para melhorar o teu sono. E quais cuidados são esses? Vamos lá. Primeiro, manter uma frequência e padronização
do teu sono, tanto da hora de dormir, quanto de acordar, quanto da duração dele. Então, eu sempre buscar dormir nos mesmos horários ou bem próximos uns dos outros, sempre acordar também nos mesmos horários, tentando sempre manter um número bem frequente, padrão, de horas dormidas também. Então, a gente recomenda que não passe de 1 hora essa diferença de dia para dia. Né? Então, um dia eu vou dormir de 9h30 da noite, o outro eu vou dormir de 10. Né? Outro dia eu vou dormir 10h30. Que não passe essa diferença de 1 hora, porque já é muito prejudicial. Então, nada de dormir um dia 9 horas, no outro meia-noite, no outro 10 horas, no outro 3 horas da manhã. Isso vai ser muito ruim para o teu sono. Tá? O segundo passo é dormir no escuro total. Por que no escuro total? Também não falei muito aqui, senão ia ficar muito mais extenso. Mas a gente tem um hormônio que regula o nosso sono, chamado melatonina, ok? E esse hormônio, entre outros fatores, né, entre outras causas, ele é muito mais liberado durante o escuro total. E então, mesmo com os olhos fechados, você pode reparar que sua retina ainda percebe luz, ainda há essência de luz. Você pode fazer o teste na sua casa. Tenta ficar de olho fechado no escuro e liga a luz ainda com o olho fechado. Né? Você vai perceber que você nota a diferença. Você sabe dizer se está com a luz acesa ou apagada. Então a tua retina ainda absorve essa luz. Então, escuro total, se tiver cortina blackout, usa. Se tiver máscara, usa, né? Então, assim, tentar o máximo possível estar no escuro. Caso você tenha medo do escuro, procure uma terapia para melhorar isso, tá bom? Não é impossível. Outra coisa da higiene do sono, muito importante também. Evitar deitar-se na cama para fazer outra atividade que não seja dormir. Como, por exemplo, ler, assistir TV, mexer no celular ou até mesmo ficar refletindo sobre problemas e soluções. Porque dessa forma você não condiciona seu cérebro para entender que quando você estiver deitado você quer dormir. Você vai dar a entender a ele que quando você se deitar você vai fazer outra atividade. Então ele não vai produzir melatonina, ele vai produzir outro tipo de hormônio para que te deixe mais ativo para fazer outras atividades, entende? Então lembra disso, deitar na cama é só para dormir, tá? Em relação a isso, essa questão na hora de dormir também, primeiro, né? Cuidado também com a alimentação. Busque sempre tomar bastante água durante o dia e evite, principalmente à noite, alimentos que sejam estimulantes, como por exemplo cafeína, o tabaco também, né? Não é alimento, mas é uma droga. O açúcar, tá bom? Evite, porque você vai ficar muito mais ativo durante a noite que não deveria ficar. E evite também, de qualquer forma, comer antes de dormir, para que seu cérebro não precise ficar disputando a tensão do sangue, porque o nosso cérebro precisa de sangue para trabalhar, com o teu sistema digestivo, tá bom? Então evite sempre comer antes de dormir. Evite também fazer atividades físicas, caso você esteja com alguma dificuldade do sono, evite atividade física à noite. Por quê? Quando a gente se exercita, né, a gente libera várias químicas, substâncias químicas. Entre elas estão a serotonina e a endorfina, que são coisas que nos deixam bem felizes, relaxados, etc. Mas também a adrenalina. A adrenalina é extremamente estimulante e ela tem o mesmo efeito que a cafeína, se não pior no nosso corpo, né? Ela vai nos deixar ativo, então a gente vai perder o sono. A gente vai ficar com vontade de fazer outras coisas. Então, assim, se você está com dificuldade de dormir, evita malhar à noite, evita se exercitar à noite, evita fazer esforço à noite. Deixa para fazer isso durante a manhã ou durante a tarde, beleza? E uma última dica que eu posso dar para vocês é que vocês procurem fazer um ritual comportamental antes de dormir. Como é um ritual comportamental? Vou dar um exemplo. Eu, todo dia, antes de dormir, eu tomo um banho, coloco meu pijama, tomo um copo d'água, escovo os dentes e aí eu deito, né? Isso é um ritual comportamental. Eu faço isso todos os dias antes de dormir. E por que isso é importante? Que nem eu falei anteriormente sobre a ideia de você deitar na cama para fazer outra coisa, né? Você tem que condicionar seu cérebro a entender que quando você estiver fazendo essas atividades, ele já está sacando que você está querendo dormir. Então, ao iniciar esse ritual comportamental, o teu cérebro já vai lembrar e dizer, olha, ele faz isso antes de dormir. Então, deixa eu já me organizar para ir liberando a melatonina e ele sentir sono. Entende como é que funciona? Então é isso, pessoal. Essas são as dicas mais importantes que eu tenho para vocês. Não sei se ficou claro. Se tiver alguma dúvida é só me dizer também. Só voltando a questão de falar, de comer antes de dormir, lembrei de uma coisa agora, é também uma das causas associadas a pesadelos, dormir de barriga muito cheia. Então, evitem, por favor, né? Deixa a tua barriga não com fome, mas também sentar com aquela sensação de estufado, de que acabou de comer. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida pode falar. Espero que tenha ficado claro.
Não sei se esse vídeo está muito grande, vou ver se eu divido ele ou se eu coloco ele inteiro. Vou tentar e a gente se fala na próxima. Sugestões, críticas, fiquem à vontade. Um abraço, um beijo e até mais.